Então, continuando aqui o aprendizado que a gente está tendo com a saga da Patrícia, a simplicidade facilita. Sempre, né? Simplicidade sempre facilita tudo. Quando a gente começa a complicar os nossos passos, dá tudo errado. Observe que no educandário as crianças acostumam-se rápido e logo a maioria aprende a tirar da natureza seu alimento com naturalidade. Eu, quando encarnado, nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei e fui para o umbral. Não era receptivo para ter um socorro e, se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Peraí que eu me perdi. Oferece. Até aqui. Acho mesmo que se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis que eram reflexo de minha doença. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas que encontravam. Tomava água de filetes sujos. Também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desesperado pelo cigarro e pelos meus aperitivos. Sofri muito. Por anos fiquei no umbral. Porém, certo dia, um parente desencarnado que vagava como eu, mas que sabia ir até os encarnados, levou-me para um ex-lar terreno. Esse parente vivia entre os encarnados e no umbral. Fiquei com meus familiares e me senti melhor. Perto deles, tragava os cigarros, quando eles fumavam, bebia e comia. Olha que interessante, né? Todo esse princípio de descrição que ele faz só reforça aquilo que a gente vem aprendendo, né? Ninguém se transforma pelo simples fato de desencarnar. Ninguém vira santo, ninguém readquire as qualidades que já desenvolveu no passado, simplesmente porque desencarna, como se tudo que está bloqueado para eu poder aproveitar ao máximo essa encarnação vai voltar. Não, a gente chega lá igualzinho com a mente que a gente tem aqui e precisa trabalhar para recobrar essa memória, resgatar as coisas que vão nos encaminhar para uma harmonia. Então, isso a gente precisa ter muita atenção e cuidado. Quando a gente desencarnar, vai ser o mesmo Silvio, o mesmo José, a mesma Solange, de Jair, que vai chegar do outro lado, com as mesmas manias, com as mesmas vontades, com as mesmas, com os mesmos desequilíbrios, as desarmonias que a gente tem aqui, os escorregadas que a gente tem aqui. Assim que a gente chegar lá, a gente vai trazer todas elas junto. E por isso é preciso ir trabalhando, para quando chegar lá, a gente conseguir se livrar dessa carga da Terra com mais facilidade. Senão a gente continua por um tempo que pode ser curto ou muito longo, dependendo de como a gente encarar e vivenciar tudo isso. Como? Quis saber. Troca de energia. Se você fica perto de um fumante, sente a fumaça. Se ficar colado, fuma junto. Alimentava-me quando eles tomavam as refeições. Sentava-me à mesa e inalava os fluidos dos alimentos. E, ainda, sugava as energias dos encarnados. Com isso melhorei, mas não estava bem. Sentia dores e frio, estava triste e insatisfeito. Notei que os estava prejudicando. Fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver o problema. Acabei por cansar-me e querer uma outra forma de vida. Comecei a orar e pedir a Jesus que me auxiliasse. Um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzido a um posto de socorro. Fiquei internado em tratamento, fui melhorando aos poucos. Alimentava-me 4 vezes ao dia. Esforcei-me para largar o tabaco, pois nos postos de socorro e nas colônias
não a cigarros, mas sim um tratamento para deixar o vício. De qualquer forma, a luta é de cada um. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção aqui, no momento que ele começou a entender que o que ele estava fazendo não era legal, que ele, de fato, ele acabava se sentindo um pouco melhor, mas prejudicava aqueles familiares que ele permanecia perto, ele sentiu a necessidade de começar a pedir ajuda. Mas não é aquela coisa, estou preocupado, vou rezar, resolveu. Como diz o próprio texto, um tempo depois, primeiras energias têm que se modificando, a vibração vai modificando, e a espiritualidade tem que sentir que já é a hora, para não intervir e ficar naquele vai e volta. Então, nada é por acaso e nem imediato. Tudo precisa ser trabalhado. Diga, Djair. Tem uma coisa que eu achei interessante. Ele fala aqui, ou seja, ele é um encosto. No fundo, é um encosto que ele ficou nessa família. Então, notei que estava prejudicando, fiquei chateado. Ele não queria voltar para o umbral. E aí ele também não sabia como resolver essa situação. Aí ele deu uma opção de oração, mas nem todos conseguem. Quando não consegue, isso que é a minha intervenção. O que acontece? Gera esses encostos, gera esse mal-estar. Então, essa família vai procurar um lugar de oração, uma igreja, ou vai procurar um templo protestante, seja, vai procurar alguma religião, um centro espírita, para ver o que está acontecendo, o porquê de tanta desgraça. E nessa desgraça que está sendo acarretada na nossa família, eles procuram a luz e que já ajuda a iluminar esse espírito para o caminho dele. É isso que eu queria também acrescentar. Eu, ouvindo isso, gente, eu fico assim, a gente está bem perto do umbral, né? Porque, assim, a sensação foi que eu estou dentro do umbral, assim, essa coisa da miséria que ele coloca, milhares de seres humanos nesse planeta vivem desse jeito, bebendo uma água suja, evacuando em locais públicos. Eu comecei a me dar uma sensação de que eu acho que eu estou mais no umbral, a gente está mais no umbral do que em algum local. Não, sinceramente, a sensação de estar muito próxima do umbral. Se a gente lembrar, né, que pela classificação, né, que os espíritas criaram, a Terra, que seriam 5, né, a Terra ainda é o segundo, né, provas e expiações, há de se esperar que a mentalidade e a vibração aqui não seja das mais elevadas. Então, de certa forma, eu tenho até que concordar contigo, de a gente estar mais para perto de um umbral do que por uma colônia espiritual em termos de vibração. Mas é aquilo que ele aqui fala, né, de mudar a vibração. Lembrar que o umbral não é, de fato, um local, não é um país do mundo espiritual, não é um planeta. Umbral é uma faixa vibracional. Então, todo mundo que vibra naquela faixa vai estar ali naquele meio. Por isso dá essa sensação, né? Porque isso é o que a gente vê, a miséria, a dor, o sofrimento, o egoísmo, vaidade, e um monte de coisas negativas e desarmonizantes que a gente pode aqui ficar desfilando, são muito presentes ainda na humanidade da Terra. E a vibração aqui ainda é mais para desarmonia do que a harmonia. E dá mesmo, às vezes, essa sensação. E, poxa, você está falando do umbral, né? Que eles falam no umbral sempre como se fosse, parece que eles estão falando como se fosse um lugar. Mas, de fato, não é. É a nossa cabeça. E todo mundo já percebeu que o que você pensa, você cria, e se você pensa, você vai até lá. O que você cria na tua mente, na tua cabeça, é o que você vivencia. Então, uma pessoa nessas condições, talvez ele não consiga pensar numa coisa melhor. Então, ele fica vivenciando aquilo até que leva a um choque de realidade, ou alguém
chega um momento que vai ali ajudá-lo a sair daquilo, estende a mão, mas eu digo, acho que é muito próximo disso aí mesmo. O umbral está aqui, entre nós, e a gente permeia por ele quando, às vezes, entra em desarmonia ou desequilibra os pensamentos, faz parte da gente. Graças a Deus, consegui. Logo não tinha mais vontade de fumar. Mas demorei a recuperar-me. Encarnado, tomava banho diariamente. Era higiênico. No umbral, tudo é sujo. Não há como se banhar. Sentia falta disso, mas a fome, a sede e as dores eram minhas primordiais necessidades. Quando fui socorrido, estava feio e sujo. Porém, no posto de socorro, tomava banho todos os dias e usava o banheiro para as necessidades. Oscar fez uma pausa e Maurício aproveitou para nos dar alguns esclarecimentos. Nas cidades do umbral, seus habitantes são irmãos ignorantes no mal. A higiene não está nos seus costumes. Porém, sabemos que muitos deles se higienizam de forma rudimentar. Conheci muitos habitantes de lá relativamente limpos. Isso depende de cada um. Mas, como Oscar narra, com dificuldades mais sérias, a higiene fica em segundo plano. Os que vagam sofrendo pelo umbral não conseguem higienizar-se. Recuperado, Oscar continuou. Quis entender o que se passava comigo e vim para a colônia estudar e trabalhar. Nada entendia da existência desencarnada. Necessitava aprender. Hoje, anos depois, gosto de ler, saber, trabalho, estou tranquilo. Alimento-me raramente e minhas necessidades fisiológicas são poucas. Aqui estou bonito e sadio. Meus cabelos passou a mão na nuca. Não me preocupa. O que demorei para largar foram os óculos, continuou nosso amigo. Tinha a impressão de que sem eles não enxergava. Por incrível que possa parecer, estive sempre com ele, no umbral e vagando. É mesmo? Exclamei. Não é comum ver alguém de óculos aqui. Lembro que vovó Amazilis usava óculos quando encarnada, mas agora enxerga muito bem. Maurício esclareceu. Defeitos, doenças são do corpo carnal, embora a impressão deles possa ser forte no corpo espiritual. Aqui basta compreender, aprender para sentir-se sadio. Quando digo isso, refiro-me às colônias e postos de socorro. Os que vagam ou por afinidade acabam nos umbrais quase sempre têm deficiências que os acompanham. Muitos desencarnados bons, ao quererem identificar-se entre os encarnados, podem plasmar óculos ou até mesmo deficiências. O livre-arbítrio é respeitado. Conheço alguns espíritos bons, trabalhadores do bem, que não querem desfazer-se das deficiências dos óculos ou da bengala. Estão bem assim. Usam-nos porque querem. Oscar é careca porque quer, senão teria uma bela cabeleira. Rimos. Realmente, disse Oscar, identifico-me com minha careca e não a considero uma deficiência. Mas o que acho bom mesmo é não ter de ir ao dentista. É mesmo? Exclamei. Não pensei nisso. Tenho visto aqui todos com dentes perfeitos. Maurício aproveitou para nos esclarecer. Patrícia, todos aqui na colônia podem ter dentes perfeitos. Ao se recuperar de doenças, refaz também a dentição, que não estraga mais. Nada de cáries.
Infelizmente, os desencarnados que vagam, os que ainda não foram socorridos, continuam como estavam. Se não tinham dentes, continuam sem eles. Não tenho conhecimento de que estragaram mais os dentes. Creio que continuam como desencarnados. Aqui na colônia não ficamos mais doentes? Quis saber curiosa. Uma vez sadio, sempre sadio. Um desencarnado que está bem aqui, na colônia e nos postos de socorro, não adoece mais. Mas se não estão totalmente recuperados e saem sem permissão, voltando para os ex-lares, ou seja, vagando quase sempre, recomeçam a sentir os reflexos de suas doenças. Isso porque não sabem ainda se manter sadios sem os frutos benéficos desse lugar. Mas os que seguem os regulamentos e continuam sempre bem, não há por que ter doença. Aqui a gente lembra, né, que nas primeiras incursões da Patrícia para visitar sua casa, ela sempre foi acompanhada, porque o medo deles na colônia era justamente esse, que pudesse ter algum resquício, embora ela estivesse bem equilibrada, que ligasse a família, que pudesse gerar alguma forma de desequilíbrio, desarmonia, até por tristeza ou saudade, né? Então, isso que ele fala é outra coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Buscar ao máximo modificar a nossa forma de pensar, a vibração com que a gente se nutre, a sintonia com que a gente faz. Porque enquanto tiver um resquício de uma sintonia desarmonizante, ela pode sempre estar de volta. E se a gente se distrai, ela se apresenta e pode retornar todo o desequilíbrio que a gente tinha no início. Diga, Jair. Que eu achei interessante isso aqui, porque ainda como são espíritos igual a gente, né? Ela fala aqui, isso porque não sabem a respeito da doença, tá? Isso porque não sabem ainda manter-se sadios sem os fluidos benéficos desses lugares. Que fluidos benéficos é desses lugares? Da natureza e além do mais, são os dirigentes dessa colônia, como está naquele Missionário da Luz que a gente lê, são dirigentes que estão lá para auxiliar essas pessoas. Então, como eles têm vibrações altas, eles irradiam a saúde, o vigor, a alegria, a prosperidade. Tanto assim que eu acho que é no nosso lar, se não me engano, que tem uma torre, o Ministério da Administração, onde fica o gabinete central, eles ficam irradiando energia. Por isso que eles não têm essa doença, além da natureza exuberante ao redor, e também tem esse aspecto da irradiação dos dirigentes. É só isso que eu queria acrescentar. Esse trabalho, bem lembrado pelo Djair, é mais ou menos o que a gente faz aqui. A gente tenta manter ou fazer uma elevação de vibração para atingir a maior área possível. Isso é feito por grupos específicos das colônias, mantendo a vibração ali alta, né? E todo mundo aqui já experimentou isso, né? Quando você está bem, está num ambiente, você se sente bem, com pessoas que você se sente bem, você está bem. Mas se você for colocado num ambiente que você fica angustiado, que as pessoas te incomodam, você acaba ficando mal. Então, manter, né, ter uma equipe especialmente preocupada em manter a vibração do local é fundamental também. E eu repito, é o que a gente busca fazer, tentar levar essa nossa disposição de estar bem para a maior distância possível, envolvendo o maior número de espíritos possíveis. Não é que a gente tem a intenção de curá-los ou remover todas as fraquezas e desarmonias que eles têm, mas envolvendo-os em uma atmosfera melhor, ele tem mais chance de se equilibrar, de se sentir melhor para buscar esse equilíbrio, essa harmonia. Maravilha, exclamei. Capítulo 18. A história de Ramiro.
Ramiro nos escutava com atenção. Então lhe perguntei: e você, Ramiro, não quer falar um pouco de si? Escutar amigos é obter informações. Até pouco tempo, envergonhava-me de falar da minha vida encarnada e de minha desencarnação. Depois, aprendi que todos nós temos nossas histórias e que aqui na colônia não há críticas e sim ajudas. Tem razão, Patrícia. Escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste, porque a maioria das desencarnações é triste, fez silêncio de minutos. Realmente, pensei, de quase todos aqui escutei. Minha desencarnação foi triste, ou sofri muito na minha desencarnação. Foi Maurício quem respondeu. Porque a maioria não pensa na desencarnação para si, não se prepara para a continuação da vida. Vivem encarnados como se fosse seu objetivo maior. Amam mais a matéria do que as verdades espirituais. Não amam o verdadeiro, e sim as ilusões da carne, e a elas ficam presos. Desesperam-se ao deixar o corpo físico perecível. Esquecem-se de que esse veículo é temporário. Não vivem de conformidade com os exemplos de Jesus. Temem a morte do corpo. Assim sendo, a desencarnação é triste e dolorida. Mas os bons, os encarnados que serviram ao Pai, viveram os ensinamentos de Jesus, nada temem, e a desencarnação é uma alegria. Olha que interessante esse parágrafo, né? Porque é um reflexo das nossas mentes mesmo. Por mais que a gente se diga que está se preparando, que busque atingir uma evolução espiritual, modificar a mentalidade, todo mundo tem os seus apegos à Terra, as pessoas da Terra, né? E por isso a gente sofre tanto com o que se chama aqui de morte e separação, né? Tanto dos entes queridos como a nossa própria mesmo. Porque a gente acha, vou lá, vou perder tudo, vou deixar tudo que eu tenho aqui, minha família, minhas coisas, as coisas que eu fiz, vou para lá, não sei o que eu vou fazer. Então, esse desconhecimento, essa falta de conscientização, que leva a essa tristeza e essa, talvez, angústia, né, em relação ao desencarne. Diga, Jair. O título é a história de Ramiro, né? Então ele fala aqui que ele se envergonhava de falar da vida dele encarnado e depois da desencarnação dele. E depois ele aprendeu, né, que todos contam sua história na colônia, e aí todo mundo, ele fala, Patrícia, escutar, ela responde, Patrícia fala, escutar amigos e receber preciosas lições. Por que eu estou falando isso? Esse é o segundo livro que fala sobre isso. Nesse livro aqui, eu acho que no início ela fala que as pessoas, quando desencarnam, querem saber de que ela desencarnou. E tem aquele livro, Os Mensageiros, que também acho que tem um capítulo só sobre isso, porque quando a pessoa desencarna, ele passa aquela informação que serve de lição para o outro, não é no intuito da fofoca, como a gente tem essa visão da fofoca, me conta aí como é que você desencarnou. Não é nesse sentido, é no sentido de aprendizado. E esse Ramiro aqui, ele estava com esse ranço de pensar que fosse fofoca, alguma coisa assim aí, por isso que ela fala que são preciosas lições que todos recebem. É só isso que eu queria falar. Maurício quietou e olhamos para Ramiro, convidando-o a continuar narrando. Nosso amigo não se fez de rogar. Desencarnei jovem, usava drogas. Não era ainda um dependente, ou pensava não ser. Iludimos-nos muito ao fazer uso de drogas, pois achamos que podemos parar quando queremos. Mas ao tentarmos nos libertar,
é que compreendemos quanto estamos presos a ela. Comecei com maconha e passei a cocaína. Minha família não sabia, nunca soube, pois não tinha motivos para justificar meu envolvimento com as drogas. Agora, tenho certeza de que não há motivos que justifiquem essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos garotos da escola. Ela e sua turma fumavam e induziram-me a fumar maconha. Com o medo idiota de ser taxado de bobo, imaturo, passei a fumar. Terminei o namoro, mas fiquei na turma. Numa corrida, num racha, com uma moto emprestada, tive um acidente. Caí e bati com a cabeça numa pedra. Meu corpo morreu na hora. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma. Estes deram uma parada com as drogas, temeram com minha desencarnação. Alguns dias depois que desencarnei, comecei a sentir falta da cocaína. Todo, todo meu perispírito ansiava pela droga. Foi horrível. Em casa, o desespero de ver minha mãe chorar agonizava. Sentia-me culpado e fui. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso e por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista. O sofrimento dos meus enchia-me de culpa e remorso, e como me incomodavam ficar em casa, saí e vaguei. Aqui eu vou fazer uma parada, também já está na hora. Desencarnei antes da hora prevista. Isso pode gerar um monte de confusão na cabeça das pessoas, né? Mas como assim? Se não foi programado, como é que o pessoal cortou e foi antes do previsto? Da mesma forma que, uma coisa que eu vou dizer pode chocar alguns, a maioria de nós vai desencarnar antes do que deveria, pelos hábitos que a gente tem aqui na Terra, de alimentação, de estresse, de vibração e de tantas coisas que a gente faz aqui, a gente acaba gastando as nossas energias ou deteriorando-as com mais rapidez do que era para ser feito. Então, é nesse sentido que a gente acaba desencarnando antes do tempo. E eu já li em algum lugar que um caso desse, assim, que não foi o caso de gastou o que tinha de energia, acabou. A própria espiritualidade, por vezes, acha conveniente interromper aquele processo para que a coisa não fique pior. Então, ele tinha uma programação, se envolveu com coisas que vão levar ele a uma situação pior. Então, pode ser que se facilite, né, ou se reprograme o desencarne desses abruptos precoces para que evite que mais coisas aconteçam. E mesmo assim, tudo isso não é feito aleatoriamente, não é naquele momento. Tem relação com todo o nosso passado. E se fosse uma história mais completa do Ramiro, ia ver que até esse desencarne tem um reflexo de algum fato ou situação do passado remoto ou mais recente dele. Então, até nesse aspecto de como vai ser a nossa vida e as alterações que vão acontecer dentro do planejamento são, de certa forma, interligadas com toda a nossa existência e são extremamente complexas. E aqui a gente volta para as quartas, né? Não adianta a gente tentar simplesmente buscar o entendimento disso. Toda essa dinâmica é muito, mas extremamente complexa ainda para a nossa capacidade de conscientização. Eu estava lembrando também que tem outra coisa, né? Que o contrário também acontece, né?
gente que está quase desencarnando e que tem crédito e merecimento e pede um tempo a mais e ganha, né? Já tem várias histórias dessas.